Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos em mãos a insustentável leveza da queda. Exato. O que seria uma vida totalmente leve, hã, se nos libertássemos de todos os pesos, não é? De todas as amarras, o que é que restaria? Pois, é uma ideia sedutora, essa da leveza total. Mas será que não nos deixa assim numa corda bamba ainda mais precária? Talvez a dificuldade, o verdadeiro desafio ao equilíbrio, venha precisamente daí, da ausência de algo que nos ancore. Kundera explora isso de forma magistral. O que é fascinante aqui é como essa busca pela leveza absoluta pode transformar-se no seu oposto. Uma liberdade tão radical que perde o sentido. Torna-se ela própria um fardo. É a leveza que pesa, por ser oca por dentro. A falta de compromisso, de propósito, cria uma espécie de vácuo existencial. Isso leva-me a pensar, então, aqueles pesos de que tantas vezes, pronto, nos queixamos, as responsabilidades familiares, os desafios no trabalho, os compromissos que assumimos, até as dores que enfrentamos, podem ser vistos de outra forma, não como fardos a largar, mas como Com um contrapeso. Como contrapesos necessários. contrapesos necessários. Uhum, Ah, ok. exatamente. Esses elementos dão substância, dão direção à vida. Pensemos na personagem Tomás, para o Kundera. Ele experimenta a leveza, não é? Uma vida mais desligada na Suíça, mas acaba por sentir a necessidade de regressar ao peso da sua vida anterior, em Praga, mesmo com todos os perigos. É nesse regresso, nesse reencontro com os laços e as dificuldades que ele parece encontrar uma forma mais, mais autêntica de existência, vá, ainda que trágica no final. Mas espera aí, então estamos a dizer que precisamos de sofrimento ou de dificuldades para sermos felizes ou equilibrados? Onde é que fica a fronteira entre um peso que nos ancora e um que nos esmaga? Hum. Essa é uma questão crucial. Não devemos procurar o sofrimento. Obviamente que não. Uma vida desprovida por completo de elementos que exigem esforço, dedicação, compromisso, elementos que têm peso, corre o risco de se tornar insignificante. É como navegar sem leme nem âncora. Percebes? Hum, O peso aqui é mais sinónimo de significado, de ligação, de propósito, do que propriamente de sofrimento puro e simples. É o peso do amor, da responsabilidade que assumimos, da luta por algo em que acreditamos. percebo. É menos sobre o sofrimento em si e mais sobre o que dá densidade à experiência humana. Sem esses pontos de referência pesados, se calhar flutuávamos numa liberdade tão grande que se tornaria angustiante. Quase como aquela sensação de vertigem perante o vazio. Exatamente. É a natureza insustentável da leveza pura. Kundera explora isso de forma magistral. Se ligarmos isto ao quadro geral, a vida precisa dessa tensão entre leveza e peso para ter equilíbrio e significado. Demasiado peso esmaga-nos, Claro. mas a ausência total de peso pode fazer-nos dispersar no nada. Uma imagem que me ficou aqui a pairar, quase. A pedir para ser explorada. A do equilibrista. Ah, Até quando o equilibrista anda em cima de um fio, precisa de andar de braços abertos, em frente, de olhos abertos, num ritmo que é seu, único, e a carregar nas mãos algo pesado, mas que na verdade é o que o ajuda a equilibrar-se. É preciso treino, mas é possível. Assim é a vida. Pá, é uma imagem com uma força tremenda, de facto. Concordo. Parece assim um concentrado de experiência humana, não achas? totalmente. Cada bocadinho dessa descrição parece ecoar algo que a gente reconhece. Mesmo que não pensemos nisso assim, tão direto. Andar em cima de um fio sem cordas. Pronto. A primeira coisa é óbvia, não é? O risco. Aquela ausência de rede de segurança. Sim, a precariedade. Exato. Mas depois, os braços abertos, vulnerabilidade, mas será só isso? Ou há ali uma coisa quase física, uma ferramenta ativa para gerir o desequilíbrio? O sem cordas, para mim, aponta direitinho para essa incerteza que, pronto, que nos acompanha sempre, a falta de garantias. Quanto aos braços abertos, eu vejo aí talvez mais do que vulnerabilidade passiva, é se calhar uma postura de abertura ao que vier, mas também um mecanismo ativo, lá está, de contrapeso constante às oscilações da vida. A gente vai se ajustando. E o movimento, em frente de olhos abertos,
Parece básico, não é? Temos de olhar para onde vamos. Mas isto implica mais uma certa intenção, uma recusa em andar à deriva ou de olhos fechados para o que está a acontecer. Uhum. O ritmo que é seu, único. Isso toca num ponto sensível, a dificuldade em manter a nossa própria cadência no meio de tanto barulho, tanta pressão de fora. Sem dúvida. O Olhos Abertos sugere viver, conscientemente, atenta não só ao destino, mas ao próprio ato de caminhar no fio, ao presente. E essa questão do ritmo único, pá, é fundamental. Reconhecer e honrar a nossa velocidade, a nossa maneira de ser, é um desafio constante, mas talvez seja mesmo uma parte essencial do equilíbrio. Tentar imitar o ritmo de outro, se calhar, é precisamente o que nos faz cair. Exato, exato. A carregar nas mãos algo pesado, mas que na verdade é o que o ajuda a equilibrar-se. Isto desafia um bocado a lógica inicial, não achas? Sim. Como é que um peso ajuda? Quer dizer, que pesos são estes? São as responsabilidades, as dificuldades, sei lá, as mágoas até. É aí que a metáfora se torna particularmente rica, penso eu. Esses pesos podem ser vistos de várias formas, não é? Os nossos compromissos, as lições aprendidas à força, se calhar até o conhecimento das nossas limitações ou o nosso propósito. Hum, Não são apenas fardos, funcionam como âncoras, como contrapesos que nos dão estabilidade, foco. Sem eles talvez fôssemos demasiado leves, percebes? Voláteis, facilmente desviados por qualquer brisa. pois. Obrigam-nos a manter a atenção naquilo que é essencial. Visto assim, hum, faz sentido. Deixa de ser um paradoxo e passa a ser uma descrição de como a substância da vida, o tal peso, nos pode centrar. E a conclusão da imagem também é importante. É preciso treino, mas é possível. Traz uma dose de realismo, mas também de esperança. Exatamente. Ninguém nasce ensinado a fazer isto. A palavra treino aí é chave. Sugere que esta capacidade de navegar a vida, de nos equilibrarmos no fio, é algo que se desenvolve. Implica prática, aprendizagem constante, cair e levantar. Metaforicamente, claro. Claro. É uma arte que se cultiva com o tempo, com a experiência e aceitando que os erros fazem parte do processo de aperfeiçoamento. Portanto, presumindo um pouco esta imagem que saltou à vista. A vida é este exercício constante de equilíbrio. Pede-nos atenção, direção, olhos abertos, em frente, pede respeito pela nossa singularidade, o ritmo único, uma certa abertura para lidar com o imprevisto, os braços abertos, e até a capacidade de ver nos nossos pesos, nos desafios, nas responsabilidades, não só dificuldades, mas também fontes de estabilidade. Uhum. E claro, tudo isto melhora com a prática. Com o treino. E sabes, talvez para ficarmos a pensar um pouco, esta análise toda levanta uma questão interessante sobre o oposto. Se estes pesos, estas coisas que parecem dificultar, são na verdade cruciais para o nosso equilíbrio na corda bamba, o que é que significaria aspirar a uma vida totalmente leve, livre de quaisquer pesos ou amarras? Será que a verdadeira dificuldade, o verdadeiro desafio ao equilíbrio, não residiria precisamente nessa ausência de contrapeso? Poderá a leveza absoluta ser ela própria desequilibrante? Então, voltando ao equilibrista, talvez a lição não seja apenas que ele precisa da vara pesada, mas que ele aprenda a manejá-la, ele escolhe carregar aquele peso específico para cumprir o seu objetivo, que é atravessar. É uma ótima forma de ver as coisas, sim. Não se trata de aceitar passivamente qualquer fardo que a vida nos imponha, quer dizer. Trata-se de reconhecer que certos pesos, os laços que escolhemos, as responsabilidades que assumimos, os valores pelos quais lutamos, são na verdade as ferramentas que nos permitem atravessar a corda bamba da existência com alguma estabilidade. E isto deixa-nos como uma ideia para refletir. Se calhar a verdadeira arte de viver não é procurar a leveza a todo custo, eliminando pesos, assim, indiscriminadamente. Talvez seja antes aprender a discernir quais são os pesos que nos são essenciais, não é? Aqueles que dão sentido à nossa travessia. E depois, bem, aprender a carregá-los com graça, encontrando o nosso próprio ritmo. Encontrar esse ritmo que é seu único. A estabilidade não está na ausência de peso, mas na maestria em lidar com o peso que escolhemos ou que nos cabe carregar. Fica essa reflexão sobre o equilíbrio delicado entre o peso que nos ancora
e a leveza que nos permite mover. Uhum. Estava aqui a pensar, depois destas coisas todas sobre a leveza na vida, sabes, parece que há uma ideia que salta mesmo à vista, mas que vai um bocadinho contra o que se costuma ouvir. Quase subversiva, porque toda a gente fala em largar lastro, em descomplicar ao máximo. Mas vimos, apontam para o outro lado. Apontam, apontam. A ideia principal que parece emergir daqui não é bem essa de eliminar pesos, assim, à toa. Não, É mais como desenvolver uma arte quase. A arte de perceber quais pesos são mesmo essenciais para nós. Aqueles que precisamos. é isso mesmo. Aqueles que parecem um paradoxo, mas são os que nos dão estrutura. Se calhar até dão sentido à coisa toda, à nossa travessia. Ok, identificamos esses pesos, mas depois é preciso aprender a carregá-los com graça. Sim, com graça, encontrar um ritmo que seja nosso, único. Faz sentido. E é uma ideia, olha, poderosa, porque a estabilidade, segundo esta linha de pensamento, não vem de não ter fardos nenhuns. Não, pois não. Vem da maestria que se ganha a lidar com eles. Sejam os pesos que nós escolhemos carregar ou, pronto, aqueles que a vida nos põe à frente. É verdade. Sim, O peso que nos ancora, que nos liga à terra, vá, mas sem nos tirar a leveza que precisamos para nos movermos. É mesmo um equilíbrio delicado. muito delicado. E o que é fascinante nisto tudo é como esta perspectiva, bem, como ela choca com o discurso dominante. Pois choca, e bastante. Porque esta conversa de abraçar certos pesos, ah, pá, não me parece que encaixe nada bem com o que dizem muitos coaches da positividade, Não encaixa. alguns profissionais de saúde mental ou do desenvolvimento pessoal, parecem querer impor uma leveza que soa um bocado forçada, talvez. Correto. Até tentativas de lavagens de personalidade. Uau! Lavagens de personalidade é forte? É forte, sim. Por vezes, há uma abordagem que trata o nosso o ego, a persona, como se certas partes fossem tipo dispensáveis ou inconvenientes. Como se pudéssemos simplesmente fazer delete a partes de nós, apagar traços de personalidade ou experiências só porque são pesadas. Exatamente. E a implicação dessa tal lavagem é que se desvalorizam aspectos que são, na verdade, cruciais. Todas as partes contam. Uhum. Todas as peças que nos formam são fundamentais. São elas que juntas criam a nossa história única, a nossa identidade. Não há peças a mais. Portanto, resumindo aqui a nossa conversa, o ponto central parece ser esta dança, Sim, uma dança. esta tensão constante entre o peso que nos dá estrutura, que nos dá profundidade, e a leveza que também precisamos para avançar na vida. Exato. E a chave, pelos vistos, não é eliminar o peso a todo custo, mas sim dominar a arte de carregar aquilo que é essencial para nós, o nosso peso. Precisamente. E se levarmos isto um pouco mais longe? Que seria? Bem, se a ideia não é apagar ou rejeitar partes de nós, mesmo aquelas que achamos difíceis ou pesadas, então como é que podemos encarar o desafio de integrar todas as nossas facetas? Integrar tudo? Sim. Como usar essa totalidade, com as sombras e as luzes, para construir uma vida que tenha sentido, que seja autêntica e que, no fundo, celebre precisamente essa nossa complexidade, essa nossa unicidade. Como é que encaramos esse desafio de integrar tudo? Quer dizer, parece assim uma montanha enorme. Como é que podemos, sei lá, juntar todas as nossas facetas, as luzes e as sombras, para construir uma vida que sintamos como nossa, sabes? Autêntica e que até celebre essa confusão que somos. Como usar essa totalidade? É precisamente essa a questão. O objetivo não é, de todo, uma perfeição polida, meio irrealista, mas sim essa totalidade, essa wholeness, é aceitar e integrar genuinamente tudo o que somos, sem exceção, mesmo o que dói. E isso, como vimos, é a base da autenticidade. Aquela coerência entre o que sentimos, pensamos e fazemos. Aquele estar genuinamente em contacto connosco próprios. A totalidade. Faz sentido. Mas olha, falar de sombras ou partes difíceis, bem, às vezes nem as vemos em nós. É muito mais fácil apontar o dedo àquilo que nos irrita profundamente nos outros, não é? Ou até aquilo que admiramos em demasia. Aquela reação que nos surpreende a nós mesmos. Sem dúvida. Lá está. Esse é o território da sombra, como falava o Jung. São aqueles aspectos nossos que vivem no inconsciente. Muitas vezes porque os reprimimos ou porque não encaixavam na imagem que queríamos ter ou que achávamos que os outros esperavam de nós.
E atenção, não são só coisas más, entre aspas. Podem ser talentos, potencialidades que ficaram ali esquecidas e manifestam-se nessas projeções que mencionaste de ver nos outros, de forma exagerada, aquilo que é nosso. Ou então em reações emocionais que parecem desproporcionadas, que podem indicar que um complexo, um nó emocional carregado, ligado a essa sombra, foi ativado. Uhum. E essas sombras vêm só da nossa história pessoal, das nossas feridas, das nossas decisões. Venha muito daí, claro. O Jung foca-se muito nessa parte no inconsciente pessoal. Mas depois temos o Ellinger, que acrescenta uma camada. Fascinante, acho eu. É a dimensão sistémica. Ele sugere que por vezes carregamos sombras que nem são originariamente nossas, que vêm de dinâmicas que não foram resolvidas, de lealdades invisíveis no nosso sistema familiar. Como fardos que passam de geração em geração e a gente nem se apercebe. Pois, isso da responsabilidade é chave, claro. Mas às vezes parece que estamos presos em padrões que vêm de longe. Quer dizer, não é só nossa culpa, pois não? Então, como é que se faz essa integração na prática? Porque parece mais fácil dizer do que fazer. É um caminho, claro, não é um interruptor que se liga. E exige coragem, sim. Um primeiro passo, talvez o mais difícil, é assumir a nossa parte da responsabilidade. Parar de culpar só o exterior. Reconhecer como é que nós contribuímos para os nossos padrões, mesmo que isso doa. E dói muitas vezes. Depois, usar essas projeções de forma consciente, quando alguém nos toca muito intensamente, seja para o bem ou para o mal. Perguntar: espera lá, onde é que isto vive em mim? É um exercício de honestidade brutal, quase. É como retirar a projeção do outro e reconhecê-la em nós. Sim, é preciso mesmo coragem para esse olhar no espelho. Uf! E basta essa autoanálise, essa tomada de consciência? É fundamental, mas não chega. Precisa de ser acompanhada por uma postura interna de aceitação e autocompaixão. A tal totalidade não combina com um julgamento constante, com estarmos sempre a criticar-nos. Práticas como o mindfulness podem ajudar aqui a observar o que sentimos e pensamos sem crítica imediata. E voltando ao Ellinger, olhar para o sistema familiar pode ser muito libertador. Reconhecer essas tais lealdades invisíveis, aquele padrão tipo sofro por ti ou sigo-te na doença, que nos prendem a destinos difíceis por um amor que é cego no fundo. Hum. E o que é que se faz com esse reconhecimento? Não podemos mudar o passado da família, pois não? Não, o passado não, mas podemos mudar a nossa relação com ele. É honrar esse amor, que muitas vezes existe, mas escolher um caminho construtivo para nós. Em vez de sofrer por alguém, talvez possamos viver plenamente em memória de ou em honra a essa pessoa. Respeitar o destino de cada um, o nosso e o dos outros. E isto inclui também aquilo a que o Hellinger chama abraçar o ser e o não ser. Aceitar a vida como ela é, com as escolhas que fizemos e as portas que entretanto se fecharam. É como valorizar o jardim que temos, em vez de estarmos sempre a lamentar as flores que nunca chegamos a plantar. Gosto dessa imagem do jardim. Faz muito sentido. E depois desta reflexão toda, desta aceitação, fiquemos por aí? É só trabalho interno? A integração a sério acontece quando convertemos o insight, a compreensão, em comportamento. É nutrir ativamente partes nossas que estavam reprimidas, fazer mudanças concretas na nossa vida, seguir um talento que estava esquecido. Se a sombra escondia um escritor com medo de falhar, o passo é começar a escrever, mesmo com medo. É trazer a sombra à luz através da ação. Portanto, é um trabalho contínuo, interno e externo. Ok. E como é que tudo isto, que parece um caminho tão complexo, nos leva àquela vida com mais sentido, mais autêntica, que andamos à procura? Bem, é complexo porque nós somos complexos, mas ao integrar estas partes todas, deixamos de desperdiçar uma energia imensa a tentar escondê-las ou a lutar contra elas. E essa energia fica livre para vivermos de forma mais inteira, mais genuína. Começamos a usar toda a nossa paisagem interior, as luzes e as sombras, ao serviço da nossa vida. É um ato de resistência à superficialidade. É uma celebração da nossa unicidade. E implica também, como sugere o Ellinger, uma certa humildade perante o mistério da vida, do destino. Faz tudo sentido. Quer dizer, deixa de ser uma luta para consertar as partes de que não gostamos e passa a ser um reconhecimento de que tudo faz parte da nossa história completa, da nossa força até. Precisamente. E olha, fica talvez esta provocação final, assim, inspirada no olhar do Ellinger. E se as nossas sombras não forem apenas defeitos ou fardos a carregar, e se fossem, na verdade,
um poder não reivindicado. Que força vital, que propósito inesperado poderia emergir se tivéssemos a coragem de olhar para o fogo que talvez tenhamos enterrado nessas partes de nós que tanto rejeitamos? Fica a pensar. Até à próxima! Até à próxima.